Sejam bem-vindos, pilotos de Mob Switch, e hoje nós estamos na nossa última cor, como vocês podem estar vendo aqui em torno da webcam e também nessa camisetola, nós iremos falar sobre a cor vermelha. O que é interessante sobre, como já falei, da combinação de cores, é que de acordo com o que você propõe-se a fazer, você tem alguma estratégia que você pode ir seguindo para lá e para cá. Obviamente, como por exemplo, ser agressivo, você pode ter cada uma das suas cores uma forma diferente de agressão. Se você quiser controlar bot, existem formas diferentes dependendo da cada cor. Se você quer fazer, no caso, a parte mais de rampagem, cada um tem a sua proposta um tanto diferente. Só que cada cor possui uma forma de fazer algo muito mais efetivamente. Como eu já disse, o azul e o branco são muito mais defensivos, fazendo com que tenha uma quantidade maior de blockers, fazer com que o robô seja virado, voltar para a mão, curar, comprar cartas. Já no caso do verde, a gente tem um agressivo um pouco mais voltado para o ramp, onde você consegue pôr ou muitos bichinhos, fazendo com que o seja mais agro, atacando com muito mais força, ou no caso, fazendo a habilidade de poder comprar mais rápido, não comprar cartas em si, mas sim colocando X a mais, fazendo com que você consiga colocar os seus robozões um pouco mais rápido. Já no caso, quando a gente for falar do vermelho, a gente vai brincar um pouco mais com a questão da agressividade pontual. Ou seja, nós iremos falar sobre formas diferentes de limpar o board, deixando os seus robozões maiores e mais fortes. Começando então aqui com o nosso Angelus Gear Zulu. E é interessante porque ele traz uma habilidade um tanto diferente, que é a habilidade Suporte 2. Nós temos o robô de nível 4, de custo 3, onde o Angelus Gear Zulu, ele durante a sua fase de manutenção, você pode restar essa unidade e dar para algum dos seus as outras unidades um AP igual à quantidade de suporte. Ou seja, ao você virar esse robozão, você vai dar mais 2 de força para algum outro específico durante esse turno. Mas, Rafa, por que carambas eu faria isso? Por que eu deixaria de dar um tapa, dar um ataque de 3 pontos para dar um suporte de 2 para alguém? Por causa desta habilidade Breach 3, algo que nós já falamos quando dizemos lá na habilidade do verde. Dando Breach 3 faz com que no momento que essa unidade destruir uma unidade inimiga, você consegue fazer com que cause um dano na área do escudo. Ou seja, se por acaso não tiver equipado com o seu piloto, ele é apenas um 3/4. Colocando o piloto, ele já é um 5/4, aumentando a chance de dar uma destruição no oponente. Então, às vezes, faz com que seja mais interessante você garantir aquela derrota. Mas, Rafa, não poderia bater 3 primeiro e depois 3 segundo? Não daria, no caso, 6 de dano, até mais do que o necessário? Sim, mas se você dá um suporte fazendo com que esse apenas bata, mesmo que você reduza uma quantidade de ataque diferente, pode ser que faça com que aquele suporte se mantenha vivo. Porque se por acaso o robô que ele vai bater tem um ataque de 4, vai dar 2 nocautes, 3 e depois este especificamente. Mas no caso, se a gente considerar um outro fato, ele dá mais 2 aqui e tudo mais, dá o suporte. Então, continuando aqui, a gente tem outro que também tem essa habilidade de suporte 2, ele é um pouco mais rápido, tem aí esse 2/1, fazendo com que tenha isso, e você percebe que, pelo menos por enquanto, obviamente, quando chegar os decks, o ST1, 2, 3, 4, as cores vão fazer com que tenham novas habilidades e outros fatores, mas você percebe que, de uma forma geral, o vermelho brinca com essa ideia de fazer com que os robôs se ajudem, façam com que eles fiquem mais fortes, causando esse dano. Então você percebe que a junção verde e vermelho é muito mais agro, é muito mais de descer e bater, descer e bater, descer e bater. E se por acaso der mole, bate nele, causa dano, atravessa, faz um atropelante, acerta o outro. Então você percebe que esse atropelante, ele brinca também como o verde faz, só que a ideia aqui você sente que tem esse suporte mais forte, causando dano a mais e deixando ele mais forte, fazendo com que fique essa combinação. O que a gente tem aqui, novamente, agora o Aegis
Gundam. Então, no caso, tem aí novamente, mas no caso aqui a gente tem uma habilidade um tanto diferente. Durante o ataque, se por acaso essa unidade tiver 5 ou mais de força, você escolhe um inimigo de 5 de nível ou mais e causa 3 de dano nele. Então você percebe que aqui no caso, o Antrum Zala, que é o piloto desse aqui, ele brinca de eu vou bater em bichos mais fortes. Você percebe que se essa unidade tiver 5 mais de força, ou seja, colocar meio que o piloto nele, deixando ele com 5 de força, você vai escolher uma unidade de nível 5, ele é de nível 4, nível 5 ou mais e causa 3 de dano nele. Então o interessante é que é o seguinte, você pode tanto dar aquele tapa final naquele inimigo, fazendo com que cause aquele 3 de dano, porque aqui ele não diz que você precisa causar 3 de dano na unidade onde ele está batendo. Você vai escolher uma unidade e essa unidade vai tomar 3 de dano. Então é interessante porque eu estou batendo num cara, causando dano e estou causando mais 3 de dano nele. Você percebe que essa brincadeira de spread, de burn, fica um pouco mais claro? E o interessante é que se você der o suporte nele, colocando um suporte mais 2, por exemplo, como você já vai estar com o piloto, já vai estar batendo 7. Então você vai conseguir bater 7 e esse 7 faz com que gere a situação. E se você tivesse, por exemplo, na combinação vermelha-verde, você podia colocar muito bem um comando junto na hora de bater, fazendo com que essa carta, além disso, tenha breach. Então você percebe que as combinações de cores, elas permitem com que essa sinergia fique cada vez mais interessante. Claro que, obviamente, você pode brincar com a combinação de cores, fazendo com que tal cor, isso aqui é agressivo, isso aqui é defensivo, não quer dizer que esse mid-range vai ser uma função diferente? Pode até ser. Então se eu brincar com um verde com um branco, ele vai ser menos agressivo do que um vermelho e um branco? Aí vai depender de quais são as proporções que você vai fazer, quais são as cartas que você vai fazer, se quer fazer mais um mid-range, se quer fazer mais um full agro, se quer fazer um agro-ramp, aí depende muito da qual a combinação da ideia que você quer fazer. Mas você percebe que aqui o vermelho, novamente, ele brinca com essa ideia de ficar muito mais forte e bater com muito mais força. Como eu até já falei para vocês, temos aqui o Aegis Gun também no Atlas Zala, que já tem essa habilidade de Breach 3, algo que a gente já viu de nível 4, de custo 3. E agora a gente vem próprio piloto Antrum Zala. Ele é o amigo do protagonista de Gundam Seed. A gente falou sobre o Hiro Yui, que ele fica lá na parte do verde, que também é Gundam Seed. E aqui você percebe que algumas pessoas chamam ele de co-protagonista ou deutero-protagonista. É o amigo do protagonista. Só que o interessante é que essa amizade, assim, é mais uma curiosidade para a galera que não assistiu Gundam Seed. Ele tem uma relação interessante porque, apesar de ser um aliado, ele é meio que um rival, então tem uma brincadeira aí de rivalidade, de antagonismo, coprotagonismo, algo que você também percebe em outros animes, como por exemplo Code Geass, que existe essa amizade entre o protagonista e o outro coprotagonista, que também é antagonista, mas não é vilão. É um tanto meio interessante, porque quando a gente fala de Gundam de uma forma geral, a galera brinca com política, com economia, com cultura, sociedade, filosofia e toda a parte de ética. E então é um tanto interessante. Sugiro demais vocês assistirem toda a saga Gundam, se você achar que vale a pena, para pegar um pouco das referências, dos flavors de cada uma das cartas. Então, seguindo aqui, a gente tem o nosso piloto, que tem Burst, como vocês já sabem. Burst, no momento que é perdido uma vida, ao invés de ir para o discard, pode ser ou ir para a mão, ou ativar a main, ou dependendo aí do que for cada uma das coisas. E aqui a gente tem uma habilidade de When Linked, ou seja, quando linkado. Quando linkado, ou seja, no momento que ele entra e faz a conexão com o seu robô, nesse turno você pode escolher uma unidade de nível 5 ou menor e atacar. Uma regra clássica de Gundam é que você só pode dar um ataque ou num Gundam virado ou no escudo. Aqui ele fala que é um nível 5 ou menos unidade atacando aquele alvo, ou seja, não precisa necessariamente ser um alvo virado, permite que seja um alvo em pé. Com isso, você percebe que o vermelho brinca com essa ideia muito mais agressiva. Então, eu quero dar um nocaute em uma unidade que esteja em pé.
e se por acaso der um suporte, se por acaso já estiver batendo com o outro, fazendo com que cause 2 de dano, ou no caso seja uma outra que tenha um Breach 3. Então, nossa, tem aquele blocker que eu tenho certeza que se eu bater com tal bicho vai dar blocker nele. Então eu vou fazer o seguinte, já vou linkar nele, já vou dar um tapa nesse primeiro que ele está de pé, fazendo um Breach 3, se por acaso for, no caso, se a gente estiver batendo, por exemplo, com esse daqui, já dá um Breach 3, ou se no caso eu estiver batendo já com esse daqui, eu já bato em alguém, causando 3 de dano no outro. Então, eu, durante o ataque, antes da declaração de blockers, eu escolho uma unidade de 5 ou mais, às vezes pode até ter um blocker desse nível, a gente ainda não sabe mais ou menos quais são todas as cartas que vão sair, mas pode já causar um 3 se você achar interessante, ou no caso até mesmo bater no maiorzão e depois defende com o blocker de uma forma geral. Vai aí da cor do que você for e achar mais interessante. Já no caso a gente tem aqui agora um comandante piloto, o Indignation, e nós temos o Ângelo Sauper. O Ângelo Sauper, ele faz parte mais de um OVA, o Gundam Unicorn, mas é interessante porque esse personagem, ele brinca bastante com um tenente que tá no deck, se eu não me engano, ST4, se eu não me engano, que é o Tenente Full Founder. Ele brinca com essa ideia de tenentismo, de ser um subjugado, de ter essa ideia de, como mostra, essa parte de indignação. E a main dele, ou também como action, ou seja, em uma resposta a um ataque, você escolhe uma unidade aliada e dá mais 2 de força. Então você percebe que aqui dá mais 2 de força, esse aqui causa dano, no caso faz com que possa bater numa unidade em pé. Esse aqui você já percebe que tem o Breach 3 causando esse dano atropelante. No caso, a gente já tem aqui que causa um dano num oponente. Já tanto esse que dá um suporte 2, quanto esse que também dá suporte 2, fazendo com que os seus bichos fiquem mais fortes, mesmo os bichos fracos. Então é interessante porque eu posso deixar esse bicho 3-3, no caso 5-3, porque eu posso dar suporte de um outro, ou pegar o outro e dar o suporte. No caso, por exemplo, eu coloquei esse, não linkei, então ele não vai ter o rush, não vai poder bater nesse turno, mas eu posso já ativar em resposta, virando, então, mesmo que ele não tenha o seu piloto, eu posso fazer com que o outro que eu já baixei no turno anterior, porque aqui é nível 4, ou seja, eu baixei no turno 4. Já esse, eu baixei no turno 2. Então eu posso muito bem colocar ele em campo, dar um suporte para alguém, e no turno 4, quando eu for colocar esse não podendo atacar, no caso eu já não tenho custo, por exemplo, eu colocar o Arthur Zala, por exemplo, eu posso dar um suporte para ele, fazendo com que o outro já bata. Então você percebe que essa sintonia, essa forma de bater, faz com que a gente tenha uma combinação de cores mais forte, fazendo com que ele fique um tanto mais agressivo. E aqui a gente tem o Close Combat, que tem o Burst, no Burst tem o main, então é interessante porque caso aconteça de chegar um robô e bater na sua vida e você perder essa vida, você pode usar e causar 2 de dano em alguém, fazendo com que algum outro robô que poderia causar dano em você cause o dano nele antes, fazendo com que ele seja destruído, diminuindo a quantidade ou permitindo com que o Breach funcione com um pouco mais de força, porque ele já vai estar danificado. Então é interessante porque tanto ele pode ser usado em Burst, no momento que você tomou o dano, pá, já faz com que o outro tome dano também, pode usar na sua main, caso você queira meio que controlar o dano, ou em action, e em resposta é ao ataque do oponente. E a gente tem uma basezinha, o Vesalius, que também é Burst, todas as bases são Burst, tem Deploy, que faz com que você compre uma carta depois que ele entra, e na sua main, você resta essa base, escolhe uma unidade inimiga, dá mais 1 de força para ela. Nossa, Rafa, que porcaria, porque 1 de força em um só, então tem bases que fazem com que se tiver mais 1 de força em todo mundo que tiver linkado, como aparecia no branco, só que no caso vocês percebem aqui que ele é um custo 1 de nível 3, ou seja, caso o oponente faça de uma tal forma que ele esteja muito mais agressivo, já batendo, já tirando a sua base de alguma forma, você já consegue apenas com 1 de custo. 1 de custo, pá, já coloca aqui. No caso, você já pode colocar essa base. Como você já tem mais 2 sobrando,
você pode colocar esse aqui. Se por acaso tiver no turno 4, você ainda tem força para colocar esse daqui, porque no caso, se é turno 4, você gastou 1 para colocar a base e mais 3 para colocar o Angelus Zala. Então você percebe que essa combinação de cor, esse vermelho mais gratuito, ele brinca com colocar dano na mesa. Seja dando suporte, seja aumentando, causando dano direto com Close Combat, fazendo com que, por exemplo, a gente tenha aqui dando mais 2 de força propriamente dito, ou colocando o Antrum Zala, onde mesmo que ele no cause dano direto, você aumenta mais 1 de força e ainda pode bater de um bicho que está em pé, controlando o board do inimigo. Então é interessante porque o vermelho brinca com essa ideia muito mais agressiva de bater, causar dano e espalhar esse dano um tanto mais forte. Então, pessoal, esse aqui foi a nossa review da cor vermelha. Espero que vocês tenham gostado. A gente já percebe que, dependendo das combinações, a gente consegue fazer algo muito mais interessante. Deixa aqui nos comentários, agora que você já sabe todas as suas cores, qual seria a combinação que você acha mais interessante para o seu estilo de jogo. Um mais full defensivo, mais controle, com um branco e um vermelho, algo mais agro, com o vermelho e com o verde, algo um pouco mais ramperante com o verde, porém defensivo, controlador com o branco, ou no caso, espalhamento de dano com o vermelho, porém recuperando as forças com o azul. Coloque nos comentários qual seria a combinação de cor que você acha mais interessante. Ligue os motores, preparem suas armas, porque a guerra vai começar.